Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia, eu estou trazendo um estudo bíblico, série Boas Novas de Salvação. Hoje eu quero gravar o meu 13º áudio. Eu propus em meu coração gravar 25 áudios. Hoje é o 13º áudio. Essa mensagem tem como título Boas Novas do Reino de Deus. Vou usar o texto-chave, livro de Isaías. Isaías 52, verso 7. Está escrito assim: Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Muito bem, amados. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes da vinda de Cristo, e já falava sobre a boa nova do reino de Deus. Isaías apontava para o período em que Cristo iria se manifestar. Isaías, na verdade, apontava para o próprio Evangelho. O Evangelho significa boas novas. O bem descreve a mensagem de Jesus. Mensagem de Jesus Cristo, apresentada no Novo Testamento. O valor e a beleza dessa mensagem, porém, fora o assunto de profecia feita centenas de anos antes da chegada do Messias. 700 anos mais tarde, Cristo se manifesta ao mundo. Mas Isaías, 700 anos antes, já dizia que formoso sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Nessa profecia está destacada a bênção da chegada das boas novas. Isaías frisa algum aspecto importante da mensagem do Evangelho que viria. Isaías fala de uma mensagem de paz. A palavra de Deus apresenta Jesus Cristo, descrito em profecia como o príncipe da paz. Em Isaías 9, verso 6. Na sua explicação do Evangelho, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo identifica Jesus como sendo a nossa paz, porque ele reconcilia inimigo humano e principalmente porque traz a paz entre Deus e os homens que se afastam do Senhor devido aos seus pecados. Vamos ver então o que isso diz no livro de Efésios, capítulo 2, verso 11 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos que outrohoras vós, gentios na carne, chamada incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, vós estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe, e a paz ao que estava perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós devemos nos lembrar que antes nós éramos gentios, nós éramos considerados incircunciso, nós não fazíamos parte, nós vivíamos separados de uma comunidade santa, que era a comunidade de Israel. Ao povo de Israel nós éramos estranhos, e para Deus também nós éramos estranhos, pois para nós não havia o pacto da promessa, porque o pacto da promessa foi feito para Abraão e a sua descendência, e nós não fazíamos parte dessa descendência. Nós vivíamos nesse mundo sem esperança, sem Deus. E quando Cristo se manifesta, quando Jesus Cristo se manifesta, Ele, pelo seu sangue, Ele fez cada um de nós chegarmos perto de Deus. Ele é a nossa paz. Então Ele pega o povo de Israel, que era considerado um povo santo, e pega o povo gentil, que era considerado um povo ímpio. Ele agora ele derruba a parede que separava, ou seja, aquilo que nos separava para nós não aproximarmos de Deus, Ele derruba essa parede através do seu sangue, Ele desfaz a inimizade, e Ele pega esses dois povos, o gentio e os judeus, e reconcilia ambos com Deus, fazendo de dois um só corpo. Então Ele coloca por terra toda a inimizade. Ele, quando se manifesta ao mundo, Ele evangelizou o mundo, trazendo paz, tanto para aqueles que estavam longe, para também com aqueles que estavam perto. Porque por Ele nós temos acesso ao Pai. Esta é uma mensagem feita sobre Sião. Sião foi o monte em Jerusalém onde o templo do Senhor foi construído. Especialmente em profecia, passa a representar a sede do reino de Deus, que está em Isaías capítulo 2, verso 3. E nesse sentido que a palavra aparece no Novo Testamento, no livro de Hebreus capítulo 12, verso 22. Acima de tudo, ela é uma mensagem do domínio divino. A mensagem de paz e salvação anunciada é o simples e importante fato de que Deus reina. A chegada do reino dos céus foi um dos principais temas da pregação de João Batista.
no livro de Mateus, capítulo 3, verso 2, João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, raças de víbora. Arrependei-vos, dizia João Batista. E Jesus, quando se apresenta, a mensagem do próprio Jesus foi reassumida nessa palavra, dizendo: é chegado ao reino dos céus. João Batista dizia que estava próximo ao reino dos céus. Jesus, quando se manifesta, já dizia que o reino dos céus tinha chegado. Então, nós vemos através desta palavra que daí por diante passou Jesus a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O domínio do Senhor sugere a derrota de outro. Ou seja, aquele que dominava antes, ele é derrotado pelo aquele que está se manifestando agora. Quando vemos Isaías 52, trata de outros que dominavam sobre o povo de Deus. E esta é a mesma linguagem usada em Naum para falar sobre a queda da Assíria diante do poder de Deus. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. É isso que Naum pregava para o povo de Israel, dizendo que o homem vil, quer dizer, o ímpio, o filho da perdição, não passaria por meio do povo de Judá. Então, para estabelecer um rei, é necessário tirar o outro. O ímpio que oprimia o povo de Judá foi removido. O homem ímpio que dominava sobre a nossa vida, que é o pecado, que reinava absoluto sobre a nossa vida, ele foi afastado através do sangue de Jesus. O pecado que dominava absoluto sobre a nossa vida, ele foi derrotado na cruz de Cristo. Então é necessário destronar um para coroar o outro. Quando esse tema do Evangelho do Reino é apresentado no Novo Testamento, a mensagem inclui essa noção de derrota, da derrota de um dominador, para dar lugar ao verdadeiro e soberano. Antes, havia o pecado que reinava absoluto, que nos separava do eterno. O pecado ocupava todo a nossa mente, nosso corpo, nossa alma. Mas vem o rei verdadeiro, o verdadeiro soberano se manifesta, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus chamava as pessoas a se arrependerem, ele exigia a rejeição do domínio do pecado, para dar lugar para o seu reino na vida de cada um. O apóstolo Paulo explicou esta mudança importante quando escreveu: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que
obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos ao Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, verso 6, e do versículo 11 até o 14. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas dizem: eu fui derrotado porque Satanás foi mais poderoso, exerceu mais influência em minha vida. Na verdade, nós só vamos ser derrotados quando demos o lugar ao pecado. O pecado, sim, ele tem o poder de nos destruir. Por isso que Satanás procura de toda maneira nos induzir ao erro, induzir-nos a viver na prática do pecado. Porque quando nós vivemos na prática do pecado, as cordas dos nossos pecados nos amarram, nos paralisam. Então, as boas novas de Cristo são a mensagem de livramento do domínio do pecado e da morte, para viver sob a graça do Senhor Jesus Cristo. Esta graça ela é ofertada a mim e a você, para vivermos uma vida de paz, uma vida liberta do poder e do domínio do pecado. Quando somos libertos do domínio do pecado, então Satanás, que mantinha influência sobre nossa vida para nos levar a pecar, ele é derrotado imediatamente e não tem como mais nos induzir ao erro. Então acredite, meu irmão, que a graça de Deus, ele é muito melhor do que todos os desejos carnais realizados. Que a graça de Deus toque a nossa vida. Graça e paz para todos. Que o Senhor abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Amém e amém.